O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, capítulo 2, livro 1, Elementos Gerais do Universo, Propriedades da Matéria. Pergunta 29. A ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? Vamos ver o que é ponderabilidade, o que é ponderável, que pode ser ponderado, pesado, refletido, que pode ser alvo de ponderação, de reflexão, que se consegue mensurar, medir e avaliar. Um peso ponderável, avaliável, substância ponderável, tocável. Da matéria, tal como a entendem, sim, mas não da matéria considerada como fluido universal. Quer dizer, então, a ponderabilidade é um atributo, ou seja, da matéria, ela pode ser medida. Então, como sendo fluido universal, não dá para se medir, né, se pesar. A matéria etérea é sutil que se forma esse fluido. É imponderável, né? Nós não temos instrumentos que possam medir, né? Que possam mensurar. Mas também é o princípio da matéria ponderável, ou seja, ela é a emanação, ou seja, a origem para a nossa matéria ponderável, tocável. A ponderabilidade é uma propriedade relativa, ou seja, relativa porque se nós observarmos, mesmo na nossa pele, existem os poros, existem as células dentro das células, existem os átomos dentro do átomo, em cada átomo existe a energia, né? Fora da esfera gravitacional dos mundos não existe peso da mesma maneira que não existe nem acima nem abaixo. Pergunta 30. A matéria é formada por um só ou por vários elementos? Um só elemento primitivo. Os corpos considerados como corpos simples não são os elementos verdadeiros, ou seja, não é a origem verdadeira da matéria. Existe a matéria do fluido cósmico universal, que não é ponderável, mas transformações da matéria primitiva. 31. De onde se originam as diferentes propriedades da matéria? São modificações que as moléculas elementares sofrem ao se unirem em certas circunstâncias. Então, são derivações. O perispírito é matéria, vem do fluido cósmico universal, mas nós não conseguimos ver, né, com os olhos físicos. Fluido vital também vem do fluido cósmico universal, que também é matéria. A matéria que vem do fluido cósmico universal, são diversificações da matéria. 32. De acordo com isso, os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venenosas, né, ou salutares, boas, né, do corpo, não significariam mais do que modificações de uma só e uma mesma substância primitiva. Então, quer dizer, tudo que foi dito aqui seria uma substância única, né, que seriam derivações dela? Sem dúvida, é a resposta. É que apenas existe pela disposição dos órgãos destinados a percebê-la. Então, por causa do olfato, da audição, do tato, né, da visão, se existem disposições diferentes de matéria. Esse princípio é demonstrado pelo fato de que todos não notam as qualidades dos corpos da mesma maneira, enquanto que uns acham uma coisa agradável ao paladar, outros a acham má, ruim, enquanto uns veem azul, algo, e outros veem vermelho, exemplos até dos daltônicos. O que é venenoso para uns é inofensivo e salutar para outros. 33. A mesma matéria elementar, né, principal, fluido cósmico universal, é suscetível de receber todas as modificações e de adquirir todas as propriedades. Quer dizer, ela consegue se dividir e distribuir de formas a outros tipos de matérias, ou seja, ela consegue formar outros tipos de matérias? A resposta é sim, e é isso que se deve entender quando dizemos
que tudo está em tudo. O oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono e todos os corpos que vemos como simples são modificações de uma mesma substância primitiva. Na impossibilidade em que nós nos encontramos atualmente de remontar a não ser pelo pensamento, quer dizer, pela ideia, pela imaginação, a essa matéria primitiva, quer dizer, porque nós não conseguimos entender ainda como é essa matéria, esses corpos são, para nós, verdadeiros elementos e podemos, sem maiores consequências, considerá-los como tais até nova ordem. Então, quer dizer, conseguimos entender esses elementos como modificações à matéria, né? Ou seja, como se fossem outros tipos de elementos. Na verdade, eles são um único, né? Que dá origem a alguma coisa. Por exemplo, se você tem H de hidrogênio e O de oxigênio, a união de 2H com oxigênio, né? De hidrogênio com oxigênio vai dar água. Então, para nós, existe uma separação em hidrogênio e oxigênio, né? E, na verdade, eles estão querendo mostrar para nós que isso, por enquanto, é uma nomenclatura que nós damos, mas que talvez no futuro nós vamos perceber que é uma única coisa. 33A. Essa teoria não parece dar a razão à opinião desses que não admitem a matéria senão duas propriedades essenciais, a força e o movimento, e que pensam que todas as outras propriedades nada mais são que efeitos secundários, variando segundo a intensidade da força e da direção do movimento. Essa teoria é exata, faltando apenas acrescentar de acordo com a disposição das moléculas, como se vê, por exemplo, em um corpo opaco, né, que pode transformar aparentemente transparente e vice-versa. Quer dizer, de uma coisa pode voltar para outra e nós não entendemos isso, né, muitas vezes, né. O próprio exemplo da água aí, né, ela pode ser líquida, gasosa, vaporosa, ela pode se dividir, virar oxigênio e hidrogênio separadas, né. 34. As moléculas possuem uma forma determinada? Sem dúvida, as moléculas têm uma forma, mas não é visível. 34A. Essa forma é constante ou variável? Constante para as moléculas elementares primitivas, mas variável para as moléculas secundárias, que são apenas combinações das primeiras. Então, por exemplo, uma molécula de oxigênio com duas de hidrogênio, obviamente vai formar a água, né? Que chamamos de molécula, esta, todavia, muito longe da molécula elementar. Então, por exemplo, lá o oxigênio não é uma molécula elementar, é uma molécula já de derivação da molécula elementar, é que ainda não conhecemos, né? Com isso, nós terminamos essa parte do